Ítalo, boa noite, tudo bom? Boa noite, Alan. Boa noite, quem está nos ouvindo. Ítalo, isso o que aconteceu é terrível porque o Trump literalmente caiu numa armadilha. Pois é. Né? É, e é interessante, né, de uma certa forma, né, de uma maneira meio complicada de se dizer, porque o próprio Trump, ele era o sujeito que estava criticando, que criticou demais o Obama, né? Falou que a Síria era fácil de entrar e difícil de sair, que se ele estivesse no governo não ia fazer isso, etc. Infelizmente, ele entrou, né? Entrou nessa história, caiu nessa história aí. Pois é, além de ter caído nessa história, Ítalo, é importante a gente explicar primeiro o que está acontecendo agora, né? Então são 10 horas e 58 minutos. A gente queria segurar um pouco as visualizações aí para o pessoal poder assistir a entrevista do Bolsonaro. E de repente somos surpreendidos aí com esta notícia, né? De que Trump, os sites brasileiros estão falando que o Trump anuncia um ataque, mas na verdade já houve o ataque. Inclusive daqui a 10 minutos nós teremos um briefing do próprio Pentágono e estará ao vivo na Fox News, né? Nós não poderemos acompanhar aqui ao vivo com relação a isso, mas tem fotos, por exemplo, de bombas que cruzaram o céu de Damasco nessa madrugada agora. Eu vou tentar mostrar aqui a foto para vocês. Não sei se vai ser possível mostrar aqui, deixa eu ver. Mas enfim, ocorreu agora esse ataque, agora à noite, né, na madrugada, lá em Damasco, e infelizmente isso foi uma provocação da Rússia, mas nós iremos falar um pouco mais sobre isso tanto hoje quanto amanhã com Jeffrey Nyquist. Ítalo, eu gostaria que a gente começasse falando o seguinte: por que uma provocação? Por que isso é uma provocação da Rússia? Olha, a Rússia vem, né, apoiando a Síria de uma maneira bastante ostensiva. A Rússia sempre teve a Síria como o seu, digamos assim, a sua marca cravada no Oriente Médio, né? Isso sempre foi a forma da Rússia de ter influência sobre o Oriente Médio. Por que a Síria? Né? E por que o Oriente Médio? Né? Vamos trabalhar a questão mais geopolítica, mais econômica. Os gasodutos que poderiam abastecer a Europa vindos do Oriente Médio passam pela Síria. Portanto, mantendo a Síria sob comando, sob seu controle, a Rússia mantém também a Europa em xeque, colocando ela como dependente do gás natural vindo da Rússia. Então, a história toda, na verdade, é de estratégia, né, para manter a Europa, de certa forma, sob o domínio da Rússia. Né? E a Rússia sempre, de maneira desavergonhada, por mais que o regime sírio, a gente conhece o Bashar al-Assad, né, o apoio que ele dá a milícias alauítas, a milícias xiitas, como o Hezbollah, etc., né? Por mais que a Síria se coloque de maneira como um ator agressivo no cenário global, a Rússia sempre disse: não existe acordo sobre o Oriente Médio que não passe pela manutenção da ditadura do Assad na Síria. Isso sempre foi a postura deles. E aí agora a gente tem essa notícia aí de que o Trump se une ao Macron e ao Reino Unido, né, no caso, se une à França e ao Reino Unido para atacar a Síria. Eu não estou podendo acompanhar aqui se os áudios estão bons. Aqui parece um pouco que o meu áudio está saturando, embora eu esteja falando bem baixinho aqui. Mas o áudio do Ítalo está mais baixo que o normal porque ele está usando ali um outro microfone. Mas eu não sei se o pessoal está reclamando, mas vamos tocar o barco aqui. Uhum. Eu não esperava que o Trump caísse nessa cilada, sendo bem sincero. Eu podia imaginar que ele conseguiria driblar isso aí, mas o Trump começou a fazer algumas
começou a ceder algumas negociações com os democratas, e entenda-se aqui, o pessoal fala deep state, tá? Eu não gosto muito desse discurso de deep state, porque a gente sabe muito bem qual é o nome dessa galera, né? Comunista, né? São os globalistas, né? Que são socialistas, né? Que estão provocando esse tipo de conflito. Agora, não é um exagero afirmar que isso... Eu quero saber a sua opinião, né? É um exagero afirmar, na minha opinião não é, mas na sua opinião, é um exagero afirmar que isso pode se desenvolver numa guerra de, de dimensões internacionais, tal como uma grande guerra, tal como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Olha, num cenário envolvendo um conflito entre Rússia e Estados Unidos, não vai acontecer o que aconteceu na Segunda Guerra, porque vai durar bem menos. O mundo vai durar bem menos num cenário desse, né? Nós temos aqui algumas informações, né? O embaixador da ONU, o embaixador russo na ONU, ele afirmou que essa ofensiva pode levar a um confronto entre os dois países. Sim, o Jeff Knight chegou a comentar isso comigo agora há pouco, né? Ele, além de ter falado isso, ele falou que não toleraria um ataque francês à Síria. Exato. Ele Exatamente. falou isso. Ele não tolerarei. Deixa eu até pegar o meu outro computador aqui para poder ter as informações do site. Ele falou que não toleraria um ataque desse. E aí, né, você acaba de falar o que o Neco estava comentando comigo. Mas continue. Tá? Uhum. Então, eu acho o seguinte: o pior é sempre esperável, né? No sentido de que em algum momento alguém possa ter um destemperamento, né? E agir ali talvez por forte emoção ou por um cálculo racional desumano, né? Eu acho que o pior é sempre esperável. No entanto, eu retomo o que eu falei há um ano atrás, exatamente um ano atrás, na verdade, em abril do ano passado, quando os Estados Unidos atacou a Síria pela primeira vez, de que o que poderia se esperar dessa situação são as chamadas proxy wars. É o cenário que eu vejo como mais provável. Tá? Ambos os países estão preocupados com a possibilidade de haver um ataque de um para outro, né? Porque na verdade um ataque entre os dois países, né, é ruim para os dois. Então no final das contas, racionalmente, nenhum dos dois países querem começar um conflito. Isso precisa ter claro, né? Um conflito nuclear entre os dois países, nenhum deles quer começar. Mas O ambos que não estão. quer dizer que eles não querem. Por exemplo, desculpa, Heitor, mas às vezes tem que desenhar aqui no terceiro livro, né? Uhum. Nós não estamos dizendo que a Rússia não quer o conflito. Né? Exato. Exato. O que nós estamos dizendo é que nem a Rússia nem os Estados Unidos querem iniciar esse conflito. Não querem iniciar o conflito. Não querem iniciar o conflito. Porque um conflito nuclear agora não será bom para nenhum dos dois. Mas a Rússia quer sim um conflito de outra natureza, que é justamente um conflito onde ela possa ir minando as bases dos Estados Unidos aos poucos. Né? E os Estados Unidos, idem, na verdade. Né? E sempre foi a estratégia dos dois países, porque eles sabem que se chegar nos vias de fato, é ruim para os dois. Na atual situação, o Obama fez um excelente trabalho de sucatear as defesas americanas, mas não o bastante a ponto dos Estados Unidos se tornar uma ameaça nula para a Rússia. Né? Atualmente, os Estados Unidos ainda é uma ameaça muito grande para a Rússia, se começar um conflito nuclear. Né? Então, voltando a dizer o que eu estava dizendo, voltando na linha do que eu estava dizendo, a Rússia e os Estados Unidos agora, na minha opinião, né, que ela já vem se confirmando desde o ano passado, né, que é o que eu falei no ano passado, eles vão começar a intensificar a sua guerra de procuração, a proxy wars. Né? Essa ideia que é de você ter uma guerra com outros representantes. No caso, a Síria com os Estados Unidos, a Rússia com outro país, enfim.
né? Mas sempre, no final das contas, é sempre o conflito entre Rússia e Estados Unidos, mas com outros atores, os representando, digamos assim. Os puppets, né? Os puppets. É como foi a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, né? Como foram essas guerras aí. Né? Na verdade, essas duas guerras são exemplos muito bons de proxy wars. O Afeganistão era armado pelos Estados Unidos para enfrentar a União Soviética e o Vietnã era armado pela União Soviética para enfrentar os Estados Unidos. Né? Isso sempre foi são bons exemplos de proxy wars, para vocês entenderem o que é.